A lógica um pouco dessa questão do endividamento está representada nesse diagrama simplificado, né? A dívida do ano anterior, a dívida deste ano é a dívida do ano anterior, né? Então, se eu tenho 100 bilhões de dívida no ano de 2018, a dívida de 2019 vai ser pelo menos esses 100 bilhões, mais o déficit primário. Então, se o resultado primário, receita menos despesa, for negativo, aqui negativo vai entrar com um sinal positivo, né? Porque nós estamos colocando déficit. Então, suponha que foi de 10 bilhões. Então, tem os 100 bi do ano passado, mais os 10 bi de déficit, mais os juros em cima dessa dívida e da dívida nova que eu eventualmente já tenha emitido para bancar esse déficit aqui. Esses são os 3 componentes da dívida, né? Quando eu tenho superávit, esse superávit aqui, se ele for suficiente para pagar o juro, eu posso, em termos nominais, a minha dívida pode até ficar igual à do ano passado. Se ele for maior do que os juros, a dívida deste ano pode até ficar menor do que a do ano passado. Mas nós nunca tivemos essa situação no Brasil. Nós chegamos a ter um superávit primário de 3,8% do PIB, no primeiro governo Lula, na média. Só que, como as despesas com juros eram muito elevadas, você ainda tinha um déficit nominal de cerca de 1% do PIB. Foi o menor déficit nominal que nós tivemos. Déficit nominal é a soma dessas duas coisas aqui. É o déficit primário mais as despesas com juros. Bom, quando você tem o crescimento econômico, esse crescimento permite aumentar as receitas, mas ele enseja também mais despesas, sobretudo com o grau de vinculação que existe no Brasil. E muitas despesas crescendo pelo salário mínimo, que por sua vez cresce pelo PIB de 2 anos antes. Então o PIB afeta tanto a receita quanto a despesa. Se a receita cresce agora com uma elasticidade maior do que 1 em relação ao PIB, quer dizer, se o PIB cresce 2, a receita cresce 4, quando tem formalização do mercado de trabalho, abertura de capital de empresas, acontece isso, a receita cresce mais que o PIB. Aconteceu durante um longo período no Brasil, de 2004 a 2008, né? Até a grande crise financeira que aconteceu em 2008, a receita crescia com uma elasticidade superior a 1. Aí você consegue sustentar despesas a ponto de gerar superávit primário. Esse superávit primário faz com que a dívida cresça, mas cresça pouco, porque você paga uma parte dos juros. A dívida crescendo, isso gera despesas com juros, os juros maiores afetam a dívida e os juros maiores afetam o crescimento também. Porque quando o juro é mais alto, as pessoas investem e consomem menos, aí o PIB é menor. Então, o que é exógeno aqui nessa variável? Aquilo que é mais exógeno. Porque em economia tudo é circular. Tudo acaba tendo uma certa endogeneidade. O PIB afeta a receita gera o primário afeta a dívida gera juro, juro maior reduz o crescimento do PIB menor e assim por diante. A coisa mais exógena aqui é a despesa. Por isso, quando os governos fazem ajuste fiscal pelo lado da despesa, o resultado tende a ser melhor do ponto de vista econômico a médio e longo prazo, não é imediato. Então, nessa equação do montante da dívida, vamos supor, atual, deste ano, será que eles tendem a rever essa forma do outro lado, o que poderia entrar diminuindo, abatendo a dívida? Por quê? A pergunta que eu faço, a ordem de grandeza do resultado primário, seja ele déficit ou superávit, em comparação à dívida já consolidada, ele é pequeno ou não? Ou seja, ainda que, vamos supor, nos melhores períodos, igual você falou, 2004 a 2008, os nossos resultados primários eles chegavam a incomodar, vamos dizer assim, a dívida? Eles eram, a ordem de grandeza deles era ele era suficiente para a dívida cair em porcentagem do PIB. Uhum. Mas, comparando o montante bruto que nós teríamos hoje, a dívida contra resultados primários, eventualmente de um crescimento aqui a partir de 2025, esse resultado primário possivelmente não vai nem encostar direito nessa dívida. Então, assim, será que não teria que entrar uma outra variável aí para a gente conseguir fazer decrescer essa dívida? Pois aí que esse ponto é importante, porque é como buscar medidas que sejam o mais exógenas possível para você afetar esse círculo vicioso aqui que nós estamos. Medidas que afetem o PIB, que não estão nesse esquema, por exemplo, política comercial, onde nós estamos tendo uma coisa lastimável no presente, né? Você tinha que ter uma política orientada para exportações,
Porque exportações e investimentos são as duas variáveis que geram crescimento. Exportações e investimentos. E nas duas nós estamos indo mal. Apesar do Tarcísio ser um excelente técnico que está no Ministério na infraestrutura, mas você não vê resultados práticos ainda. E nas exportações não há resultado algum, apesar do acordo ter avançado Mercosul-União Europeia. E quando eu digo isso, eu digo que é uma política proativa em relação ao aumento de exportações. Exportações, sobretudo, de maior valor agregado. A indústria de transformação nunca teve num patamar tão baixo quanto o atual. O patamar da indústria de transformação atual é idêntico ao do imediato pós-Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia de como nós regredimos, né? E é conversa fiada de economista que supostamente se coloca acima de todos, né? Os ortodoxos normalmente costumam ser assim, de que não, a desindustrialização é uma coisa que se observa no mundo inteiro. Sim, mas só que quando você tem desindustrialização, esses países já estão num estágio em que os serviços de maior valor agregado e mais sofisticados estão crescendo. E a qualificação da mão de obra também acompanhando isso. Não é o nosso caso, né? A gente ainda está muito distante do que se chama de fronteira técnica. Então, dá para crescer muito importando, copiando as coisas e produzindo para exportar. Bom, mas isso é um outro tema. A sua pergunta é o seguinte: o que dá para fazer para melhorar a dinâmica da dívida? Política comercial pode afetar o PIB, decisões do governo que melhorem a eficiência do gasto, por exemplo, aumentando o investimento em infraestrutura, melhorando a qualidade da infraestrutura nacional, que ainda é, comparada com a dos países mais desenvolvidos, é quase nada, né? Em termos regulatórios também, coisas que ajudem a estimular ferrovias, e mesmo no campo de rodovias também, as regras de concessão, de modelos de autorização, que agora tem um projeto sendo apreciado no Congresso sobre isso, por causa de ferrovias. Então, essas questões afetam o PIB. Tem a ver com uma variável que é difícil de medir, que chama produtividade. Como fazer com o mesmo estoque de pessoas, trabalho, e com o mesmo estoque de máquinas, equipamentos, capital, fazer mais, né? Produtividade. E a outra variável que é exógena é a despesa. Se eu consigo controlar bastante a despesa, eu produzo um superávit primário maior mais rápido, ou reduzo mais rápido o déficit, né, na situação atual. Isso permite controlar a dinâmica da dívida, paga menos juros. Os juros atuais estão muito baixos e ainda vão cair mais esse ano, provavelmente, até uns 4%, porque a economia está em depressão, a taxa observada de crescimento do PIB está muito distante do seu potencial. O hiato do produto é muito grande, então não há pressão inflacionária, você pode reduzir o juro. Mas se a gente não faz a lição de casa aqui no fiscal, despesa e receita, esse juro volta a crescer daqui 2 ou 3 anos, quando o hiato do produto começar a se fechar. Então, o que pode ser feito? Controle forte das despesas e ou aumento de receitas. O problema do aumento de receitas é que a carga tributária já está num nível tal que você fazer aumentos incrementais da receita pode desestimular a produção, né? Existe um arcabouço teórico que se chama curva de Laffer, a partir da ideia de que aumentos incrementais na alíquota média de tributação geram até um certo ponto de máximo aumento da arrecadação total. Mas a partir desse ponto, se você começa a aumentar as alíquotas médias, a arrecadação começa a cair, porque aumenta a informalidade, a sonegação, etc. Eu acho que ainda a gente não está próximo desse ponto. Quer dizer, tem algumas coisas para fazer na receita, mas o essencial está na despesa. O que é mais exógeno aqui é a despesa. No período em que foi próspero, em termos de geração de superávit, ele não era suficiente para pagar os juros, ainda gerava um déficit nominal, só que como tinha um crescimento bastante elevado, esse superávit primário de 3,8% do PIB não era só suficiente para estabilizar a relação dívida-PIB, como também era suficiente para que ela caísse. A dívida caía em porcentagem do PIB, porque em termos nominais, a dívida continuava crescendo, só que ela crescia menos do que crescia o denominador, o PIB. Então era uma situação de redução da relação dívida-PIB, nem estabilidade, redução. Agora nós migramos para um patamar que 2013 era 54% de dívida, agora quase 80%, né? Estabilizar nesse patamar pode nem ser o melhor objetivo, talvez a gente tenha até que reduzir um pouco essa dívida e depois estabilizar. Isso vai requerer um superávit primário muito alto, né? Que vai ser difícil fazer
sem outras medidas que afetem isso aqui e que afetem isso aqui também. Só pela despesa não vai ser suficiente, mas o máximo que for possível fazer pela despesa é o que seria recomendável, né? Bom, para entender a política fiscal é preciso ver também onde ela está inserida, né? No nosso caso, existe uma combinação de política cambial, monetária e fiscal que ficou conhecida como tripé macroeconômico. Então você sempre tem instrumentos e objetivos. Por exemplo, taxa de juros é um instrumento para atingir qual objetivo? Controle da inflação. Toda a política econômica é baseada em instrumentos e objetivos. A nossa política econômica é baseada em metas para a inflação. Esse é o principal objetivo, é o objetivo, aliás, que está explícito, né? Mais explícito. A gente tem que cumprir uma meta de inflação anualmente, fixada pelo Conselho Monetário Nacional, e essa meta de inflação é cumprida por meio do uso dos juros, né, pelo Banco Central. Só que para que isso aconteça, o Banco Central precisa ter liberdade para operar essa taxa de juros. Ele tem que fixar o juro num determinado patamar que permita controlar a inflação. O problema é que o juro ele afeta outras variáveis, por exemplo, a taxa de câmbio. Se o Banco Central eventualmente tivesse que colocar a Selic em 45%, como era em 99, né? Por que ele teve que colocar? Porque a gente tinha um regime de câmbio fixo. Quando o regime passou a ser de câmbio flutuante, a taxa de câmbio podia variar ao sabor do mercado, aí ele teve que jogar o juro lá em cima para evitar que a taxa de câmbio explodisse. Se a taxa de câmbio explodisse, tudo aquilo que a gente importa, e portanto tem a ver com o dólar, quando a taxa de câmbio explode, você tem um repasse para a inflação doméstica, que é o efeito pass-through. É uma espécie de efeito contágio, sobretudo para países que dependem muito de produtos importados. E não só bens finais, mas a indústria que importa para produzir, etc. Todo esse efeito da taxa de câmbio sobre a inflação geraria um quadro de descontrole inflacionário há 5 anos da aprovação do Plano Real em 94. Então o governo pôs o juro lá em cima, 45%, e criou o regime de metas para a inflação, que o Banco Central passaria a manejar essa taxa de juros, buscando controlar a inflação, sem se preocupar com a taxa de câmbio. Porque o grau de liberdade, os graus de liberdade eles são limitados. Se você quer ter uma política cambial ativa, não, o câmbio tem que ser de 4,50, ou o câmbio tem que ser sistematicamente desvalorizado para estimular exportações de maior valor agregado. Isso significa que você perdeu a autonomia para fixar a taxa de juros num patamar tal que permita controlar a inflação. Porque eu tenho 2 objetivos, câmbio e inflação, para atingir com um instrumento só, que é o juro. Então, qual era a lógica do tripé macroeconômico? Olha, vamos deixar o Banco Central colocar o juro onde for necessário para controlar a inflação. Essas metas de inflação vão sendo reduzidas ao longo do tempo para a gente virar um país civilizado e ter inflação baixa, né, e por muito tempo, o que vai gerar ganhos de renda, vai gerar previsibilidade e vai gerar, em última instância, crescimento econômico. Só que aí você faz as outras 2 pernas, câmbio flutuante. O câmbio flutuante é um corolário da independência do Banco Central para fixar o juro. Porque se eu quero fixar o juro para o objetivo de ter inflação, automaticamente eu tenho que deixar o câmbio flutuar. Por quê? Porque se eu não deixo o câmbio flutuar, significa que eu vou mexer nos juros para atingir um determinado objetivo de taxa de câmbio. E o terceiro, que é a responsabilidade fiscal. Por que a responsabilidade fiscal entrou aí no tripé? Porque se o Brasil conseguisse melhorar a sua situação fiscal, a taxa de juros poderia cair mais rápido, porque haveria menos pressão do gasto do governo sobre a demanda agregada, a inflação seria mais fácil de controlar com uma taxa de juros mais baixa. Essa era a lógica do tripé macroeconômico, que ele está em vigência até agora, com o interregno da chamada nova matriz macroeconômica, que manteve um pouco o tripé, mas flexibilizou algumas dessas coisas que eu acabei de explicar. Então esse era o tripé, né? Câmbio flutuante, metas para a inflação e responsabilidade fiscal. Sendo a responsabilidade fiscal traduzida em metas de superávit primário. Em 1999, fruto de um acordo com o FMI,
o Brasil se comprometeu a fazer as metas de resultado primário. A partir de 2002, 2003, a dívida líquida que vinha aumentando, ela começa a cair e ela praticamente fica numa trajetória de queda até 2013. Já a dívida bruta não, porque no caso da dívida bruta, o que se conseguiu no máximo foi uma estabilidade em torno de 55%, 60% do PIB, até que ela começou a crescer. Por duas razões. O espaço fiscal que foi criado por toda essa geração de superávit primário por um tempo relativamente longo, foi usado para fazer duas políticas. Uma que eu já expliquei, que é a do BNDES, e a segunda, que é a acumulação de reservas internacionais. Mas o que reserva internacional tem a ver com a política fiscal? Bom, para que o Banco Central possa comprar dólares, ele compra com o quê? Quem chuta aí? Compra com reais, que é o que ele tem. Porque o Banco Central não emite dólar, ele só emite real e o Tesouro emite dívida. Então, para ele acumular dólares, reservas internacionais são compostas de dólares. Para ele comprar dólar, ele tem que pôr real na mão do Itaú e tirar o dólar da mão dele. Só que quando ele põe real na mão do Itaú, ele gera o quê? Inflação. Tem mais dinheiro circulando na economia. Aí ele vem com títulos públicos e tira esses reais que ele mesmo colocou. Troca com o Itaú esse dinheiro novo que ele pôs, esses reais, por títulos públicos. Então a situação final fica o seguinte: o Banco Central tem mais reservas internacionais, os dólares que ele comprou, os reais simplesmente que aumentaram foram retirados com aumento de dívida, então você teve um incremento na dívida para fazer essa política de acumulação de reservas. Mas por que, Katsu, a gente acumulou tanta reserva de 2007 até 2012 e 2013? O que, na verdade, se mostrou algo positivo ex post, porque hoje o único fator positivo que o Brasil tem é o fato de ter reservas elevadas e ter zerado a sua dívida mobiliária externa. Então isso acaba sendo algo positivo neste momento. Mas custou muito caro e ainda custa, porque quando você faz esse jogo de tirar dólar, colocar real, tirar real e colocar título, o título custa juro. E um juro que não era de 5%, né? Era de 20%, 25%, por muito tempo, depois foi caindo. E esse juro, então, que o governo paga nessa dívida que ele emite para fazer a política de acumulação de reservas, ele é muito maior do que a remuneração dada pelos títulos americanos, onde estão aplicados a maior parte dos dólares que ele acumulou, que o Banco Central acumula. Então ele ganhava lá 1% nos títulos americanos, com esses dólares que ele acumulou, né, ficam fora do país, aplicados em títulos americanos, ou outros ativos de liquidez elevada, e acumulou dívida custando 15, 20 vezes mais. Isso produziu um custo tremendo que impediu que a dívida bruta caísse. Por que a dívida líquida caiu? Porque na dívida líquida a reserva entra descontando a dívida bruta. A reserva é um ativo. Qual é a definição de ativo? Né? Da mesma forma que no setor privado, ativo é aquilo que rende uma receita, um direito. E o passivo é aquilo que gera uma despesa, de maneira simplificada. Então, o passivo, os títulos públicos, geram uma despesa muito maior do que a receita gerada pelo ativo que eu acumulei. É isso que explica o fato da dívida bruta ter ficado estável e não ter caído como a dívida líquida caiu. De 2013 para cá, as duas estão aumentando. Né? As duas estão aumentando sem parar, porque o primário virou deficitário e aí você não conseguiu ter as condições mínimas para que a dívida em relação ao PIB, dado que o crescimento do PIB também caiu, ficasse estável. A primeira parte do tripé, metas para a inflação, o Banco Central fixa o juro de modo a atingir essa meta de inflação. Qual é o efeito fiscal decorrente disso? A depender do juro que ele fixa, ele vai afetar o custo médio da dívida e vai produzir uma determinada ação da política fiscal. Quando o juro está muito alto, o Tesouro Nacional só consegue emitir LFT, as letras financeiras do Tesouro que são indexadas à própria Selic. Por que ele consegue? A LFT foi criada em 1987, um cenário de incerteza, inflação elevada e total desconfiança em relação ao que ia acontecer com o país. Aí o André Lara Rezende criou as LBCs, letras do Banco Central, e as LFTs, que é a irmã gêmea emitida pelo Tesouro. Hoje o Banco Central é proibido de emitir títulos próprios, ele só faz política monetária
que é esse jogo de tirar dinheiro da economia e colocar títulos e vice-versa, com títulos que o Tesouro coloca na mão dele. E esses dados são todos públicos, né? Você sabe exatamente hoje quanto tem de títulos na carteira do Banco Central e quanto tem de títulos que estão sendo usados pelo Banco Central para fazer essa retirada ou colocação de dinheiro na economia, que são as chamadas operações compromissadas, né? As operações compromissadas estão em 1 trilhão e 200 bilhões. É o segundo principal componente da dívida bruta. E elas aumentaram tanto em razão da política de acumulação de reservas. Você ia acumulando reservas, colocando reais, aí para esterilizar esse efeito da colocação de reais, não gerar inflação, o Banco Central vinha e colocava operações compromissadas. Tá. Então, as LBCs e as LFTs, que foram criadas lá em 87, elas foram criadas porque, num cenário de desconfiança, de incerteza, o mercado mesmo assim aceita financiar o governo, desde que ele tenha condições de liquidez boas e tenha uma remuneração elevada. A LFT é praticamente dinheiro na mão, porque você compra um título que é pós-fixado, se a Selic subir eu ganho, e eu posso me livrar dele a hora que eu quiser. Então é quase moeda, é como se eu tivesse moeda no bolso, só que rendendo juros. Então as LFTs, elas representaram praticamente 90% da dívida durante muito tempo. Hoje metade da dívida ainda é atrelada à Selic. Essa é uma crítica que alguns economistas, como o Fernando Holanda Barbosa, por exemplo, da FGV-EPGE, no Rio, ele fez em já 2 ou 3 artigos que ele escreve desde 2006, um deles publicado em 2006 na Revista de Economia Política, o efeito contágio entre a política fiscal e a política monetária, onde ele mostra que, mesmo quando o modelo macroeconômico, as condições de oferta e demanda, permitem ou autorizam uma taxa de juros mais baixa, não há ameaça inflacionária, o Banco Central pode baixar os juros, mesmo nesse contexto, a taxa de juros não cai na proporção em que poderia cair, por conta desse efeito contágio. O que é o efeito contágio? Como metade da dívida está atrelada à Selic, ao fixar 5% de Selic, por exemplo, o Banco Central automaticamente afeta a remuneração de você que compra um título no Tesouro Direto, ou dos bancos que estão comprando LFTs. Só que, nesse mercado de títulos, o mercado financeiro, os agentes que compram títulos da dívida, externos, internos, né, e hoje muitas pessoas físicas também compram, há uma taxa de equilíbrio, um preço de equilíbrio, aquém do qual o mercado não aceita comprar. Então, muitas vezes, esse preço de equilíbrio, para financiar essa quantidade toda de títulos de LFTs, ele acaba sendo maior do que o juro que o Banco Central poderia fixar se ele estivesse olhando só para a meta de inflação. Então, o que o Fernando Holanda Barbosa argumenta é que a gente conviveu com juros muito altos, não agora, conviveu com juros muito altos durante muito tempo, mesmo quando tinha equilíbrio fiscal para dar e vender. Dívida líquida caindo, superávit primário, etc., por essa razão, porque o excesso de indexação da dívida ao próprio instrumento de gestão da política monetária, que é a Selic.